Porque o Bahia não pode cair, meus amigos e minhas amigas, para a Série B do futebol brasileiro. Detalhe, né? Não pode e não deve cair para a Série B. Mas a situação é dramática. Se nós analisarmos com calma, a gente vai ver que a situação de fato é dramática. Muito, muito difícil. A tabela do Esquadrão é das piores, né? Os adversários que estão aí nessa luta para permanecer, que estão no Z4 ou beirando ali esta zona da tabela, alguns deles aí demonstraram reação. O Vasco da Gama hoje não é uma equipe que demonstra que possa cair, pelo que vem fazendo dentro de campo. Uma equipe realmente muito, muito competitiva. Goiás, que está abaixo ali do Bahia, que está na zona de rebaixamento, e com quem, inclusive, equipe com a qual o Bahia talvez não tenha nem que se preocupar tanto assim, que tem que se preocupar muito mais com quem está à sua frente, até porque o Goiás talvez caia mesmo. Mesmo Goiás, às vezes a gente olha para o jogo do Goiás, a gente percebe que existe algo ali, né? Existe ainda um tipo de luta que estabelece alguma comunicação, né, com a fantasia dos seus torcedores. E nem sempre a gente consegue ver isso claramente no jogo da equipe do Bahia, principalmente quando o jogo está nos minutos finais, a equipe do Esquadrão não conseguiu não conseguiu ainda construir o resultado de triunfo, né? A situação é muito grave. Contudo, importa bem mais, neste momento, entendermos o seguinte: o Bahia não deve cair, não pode cair, gente. E por que não pode cair? Porque talvez tenha muita dificuldade para voltar, ao contrário do que muita gente está falando, ou está pensando, está imaginando, né? Talvez muita gente não consiga entender como hoje é a Série B. Apesar do Bahia ter estado na Série B, talvez falte a devida compreensão de como esta segunda divisão no futebol brasileiro tem ficado complicada cada vez mais. Muito complicada. Porque à medida que o tempo foi passando, a Série B foi construindo uma realidade ali que muita gente não consegue enxergar. E por causa disso, eu diria para vocês, é bem mais complicado nos dias atuais um clube grande cair e retornar. O Bahia não pode cair porque o Bahia talvez tenha mais dificuldade para voltar, né? Apesar de ter o Grupo City aí, né? Mas o Bahia não pode cair, sobretudo porque o Bahia é o Bahia, né? E o Bahia tem de ficar para o bem do próprio futebol brasileiro na primeira divisão. Aqueles, né? Aqueles que falam assim, mas que tem que cair mesmo. A gestão foi péssima. Principalmente os antes, né? Aqueles que não torcem para o Bahia, os torcedores do Arquival e tudo mais. Aqueles que também torcem para equipes que estão lutando contra o rebaixamento. Mas a gestão foi horrorosa. O Bahia merece cair. Há um outro torcedor que no seu momento de desespero também fala a mesma coisa. A todas essas pessoas, inclusive vocês torcedores e torcedoras do Bahia, que também falam essas coisas de vez em quando, sim, tudo bem que caia, até porque a gestão foi horrorosa. Precisamos entender, e vocês precisam também se lembrar de que a tal da gestão horrorosa, ela acontece em inúmeros clubes do futebol brasileiro. E não é por causa das gestões horrorosas que a torcida tem que ser penalizada. Não é por causa das gestões horrorosas que uma entidade maiúscula do futebol das Américas, que é o Bahia, tem que ser penalizado. Não é porque a gestão é ruim que o Bahia tem que cair, até porque nós não temos grandes gestões eficientes e competentes em muitos outros clubes do futebol do Brasil. É mentira que um clube merece cair porque a sua gestão é ruim. Porque se isso fosse uma verdade, quase todos deveriam cair para a segunda divisão ao final de um campeonato brasileiro. Então o Bahia não pode cair porque o Bahia hoje representa uma massa torcedora que engrandece, né, engravida, né, de moral, de dignidade, o próprio futebol brasileiro. A torcida do Bahia é um espetáculo à parte. E a torcida do Esquadrão, que andou sofrendo muito aí, inclusive com o rebaixamento da equipe, não merece mais esse tipo de sofrimento. Permita-me agora a delicadeza de trazer o Arquival aqui para o vídeo. Eu quero ir à Fonte Nova para assistir um Bavi. Tá? Eu acho que esse clássico faz bem para o futebol brasileiro. Se o Arquival conseguiu retornar,
Não é agora, e até porque ele retornou, que o Bahia não pode ir para a Série B. Então vamos lá, gente. Eu queria só, antes de continuar, pontuar para vocês aqui o seguinte. Este canal, provavelmente, se as coisas não melhorarem, ele vai fechar. Vou fazer outras coisas, vou cuidar da minha vida. Se continuar a ser o trabalho aqui um tanto quanto deficitário pela maneira como esse trabalho está enraizado na América do Sul, e aí tem fontes, tem pessoas, tem pagamentos, tem tudo. Isso é problema do Josa Novaes, é problema do Josa Novaes. Mas quando o Josa Novaes não trabalhava exclusivamente no YouTube, dava conta de tudo isso aí. E agora, se você está inscrito no canal e gosta do meu trabalho, torne-se membro. Torne-se membro do canal Josa Novaes. Eu vou deixar aqui no link, o link na descrição do vídeo também no comentário fixado, para você chegar à página de membros e pensar se vale a pena. A contribuição mínima ali do apoio é de R$ 4,99 por mês. Apenas R$ 4,99 por mês. Então realmente, se esse valor fizer muita diferença para você, tá tudo muito bem. Não precisa. Se não fizer tanta diferença assim, né, e você puder ajudar, então dá essa força aí, você vai colocar no cartão, já que não faz tanta diferença, você vai até esquecer. Mas, se você puder ajudar o canal com no valor de R$ 4,99, o valor de não sei quantos milhões aí, e você não quiser fazer isso, embora goste do meu trabalho, tá tudo muito bem. Tá tranquilo, tamo junto. De verdade, tá? Tamo junto mesmo. Mas se puderes e quiseres, por gentileza, torne-se membro aqui do canal do Josa Novaes, tá bom, gente? Vamos lá, olha. Por que o Bahia não pode cair? O Bahia não pode cair, dentre outras coisas, já falei, porque o Bahia é o Bahia, né? O Bahia não pode cair porque, para voltar, essa é a principal questão que eu quero debater com vocês agora. Voltar hoje não é fácil. Retornar da Série A, da Série B para a Série A, não passa por investimento financeiro. E este é o ponto. Este é o ponto. A primeira questão que a gente precisa levar em consideração é: o Grupo City vai manter alguns jogadores aí que estão na equipe hoje e que estão jogando bem na equipe do Bahia? Um jogador como o Cauli vai permanecer? Outros jogadores ali que hoje são jogadores aí que tá difícil, a gente olha para a equipe e fala, esse cara aqui é tal, né? Mas tem o Biel, por exemplo, tem alguns jogadores interessantes aí, eles vão ficar? É muito improvável que fique. É muito improvável. Até porque a possibilidade de você ganhar um dinheiro negociando esses jogadores é também uma forma de você compensar os valores que você não vai conseguir obter com rebaixamento. Nunca precisamos nos esquecer que o Bahia é uma SAF. E até quando, enquanto SAF, o Bahia foi pensado como um clube para dar resultados desportivos e não necessariamente lucro? Ainda não sabemos disso. Isso aí ainda é uma interrogação que a gente aplica aí à realidade do Bahia City hoje em dia. Na minha opinião, falta ainda muito entendimento do City em relação ao que é o Bahia. O City não sabe, ainda não dimensionou o que é o Bahia. Porque quando dimensionar é olhar para o todo, o City vai entender, o Grupo City vai entender que o Bahia é o maior clube que ele tem. Que o Manchester City não era nada, gente. Não era nada quando o Esquadrão ganhou o seu primeiro campeonato brasileiro. Que o Manchester City, meus amigos e minhas amigas, era motivo de chacota, era o nada quando o Esquadrão ganhou o seu segundo título brasileiro. E que se por acaso houvesse feito investimento financeiro proporcional, tá? Proporcional na linha de que lá 2 bilhões para formar o elenco por temporada, aqui 200 milhões, 250 milhões para formar um elenco para temporada. Se esse investimento fosse feito aqui no Bahia, o Bahia teria condição de ser campeão brasileiro, o Bahia teria condição de ser campeão da Libertadores, o Bahia teria condição de ir para o Campeonato Mundial, né, para disputar, para competir e quem sabe até mesmo para fazer frente para alguns títulos, alguns times europeus. O City é o que é hoje em dia, graças muito ao investimento, mas não dá para comparar, meu irmão. O Bahia tá aqui, ó, o City. Pega um binóculo para mim, por favor, que eu não tô conseguindo enxergar. Entende? O City hoje tem uma torcida, uma massa torcedora, né, bem representativa, né, que foi criada, sobretudo, a partir do momento que o dinheiro chegou. Porque essa massa torcedora era muito menor. Era fiel, sofredora, muito digna, mas era muito menor. A massa torcedora do Bahia é incomparável. O City precisa entender o que é o Bahia e não entende ainda. Então não dá para saber o que pode acontecer com o Bahia se a equipe cair para a segunda divisão. A gente não consegue dimensionar qual vai ser a percepção do City. Aquela história de que eles vão ficar envergonhados, eles vão ficar porque o time deles caiu, de repente eles vão acordar. Esqueçam isso. Aquela história. Respondemos o seguinte:
outros clubes do Grupo City caíram. Ele pouco se preocupou com isso, como deveria. Que parece que, assim, quando o Grupo City não se preocupa tanto com o time da Espanha, eu consigo conceber mais claramente que esse time de Espanha é uma espécie de forno para que o City, né, consiga ali, né, o Grupo City consiga ali amadurecer alguns jogadores que possam ser utilizados futuramente ou possam ser negociados. Quando o Grupo City não se preocupa, por exemplo, com a decadência de um Montevideo City Torque no Uruguai, eu consigo entender a mesma coisa. Eles olham para o Montevideo City Torque como uma equipe ali laboratório. Entende? Mesmo no contexto de uma Austrália, quando eu tenho o Melbourne City lá, que é um time grande lá tal, quando eles não dão muita bola para o Melbourne City, que embora seja um time grande ali na Austrália, né, ainda é um time representativo do futebol da Austrália. Entende? Então, na verdade, assim, o Bahia... Então eu consigo entender tudo isso quando o Grupo City tem essa percepção sobre essas equipes, sobre esses clubes aí de futebol ao longo do mundo. Mas eu não aceito que o Grupo City tenha essa percepção em relação ao Bahia. Eu não posso aceitar. Eu não posso concordar. Eu não posso conceber um negócio desse. Eu não posso conceber que o Grupo City faça de conta que está tudo muito bem. Porque o fazer de conta que não está tudo muito bem, né, não se preocupar com a gestão que está acontecendo no comando do banco de reservas pelo Renato Paiva, a ponto do técnico português pedir demissão e depois fazer chacota, faltar com respeito, porque as palavras dele agora em entrevista foram desrespeitosas. Essa coisa, por exemplo, de que torcedor imaginava que tinha que ganhar título brasileiro, não sei o que, isso aí é um tapa na cara, na verdade, de quem via ainda um pouco de dignidade no técnico português. Que falta de respeito. Esse senhor, ele só não está no Bahia hoje porque ele pediu demissão. Não foi nem porque o dirigente neném, o dirigente bebê, né, o Cadu Santoro, o demitira, foi porque ele quis ir embora. Porque o dirigente bebê, nem isso ele conseguiu fazer. E quando o Grupo City não se preocupa com a gestão do Renato Paiva sob o comando do banco de reservas do Tricolor, e quando o Grupo City não se preocupa com a gestão bebê, do dirigente bebê, sobre inclusive o que estava fazendo o Renato Paiva no comando do banco de reservas do Tricolor, o Grupo City dá sinais de que realmente não atribui ao Sport Clube Bahia toda a importância que o esquadrão merece ter. Então isso é muito preocupante. Se vai para a segunda divisão, qual vai ser a percepção do Grupo City em relação a isso? É muito provável que o investimento seja muito reduzido, porque isso aí a gente está falando de lógica já. Lógica. É muito lógico que um grupo desse não vá fazer grande investimento no time da Série B. Tanto é que não fez todo esse investimento quando o time estava na Série A. Foi um monte de jogador aí especulado, não sei o que, no fim das contas trouxeram jogadores com nível no máximo médio, um outro aí interessante, um Cauli que é fantástico, mas foi fruto aí muito mais de uma coincidência, a gente percebe hoje, do que quaisquer outras coisas. O Bahia não pode cair para a Série B, dentre outras coisas, porque o Bahia ainda está muito sozinho, gente. Porque o Bahia ainda está enfrentando muito sozinho, muito solitário, todos os desafios que foram colocados à sua frente aí, na frente dos seus olhos, na sua perspectiva, pelas péssimas gestões que o esquadrão teve nos últimos anos, inclusive do seu Belintani, que precisa ser responsabilizado até hoje pelo que fez. E outros dirigentes também, claro. Né? Então o Bahia hoje conta muito com o quê? Conta muito com si próprio, está contando muito pouco hoje com o Grupo City. Entende? Eu acho que aí, num certo momento, é necessário configurar uma situação para gerar uma cobrança para esse Grupo City, para entender o que é o Bahia. Ou seja, forçar o Grupo City a entender o que é o Bahia, porque eles não querem entender o que é o Bahia. O Bahia não pode cair dentre outras coisas, porque, vamos lá, numa situação em que o Grupo City coloque dinheiro, porque o elenco vai ser reformulado, tá, gente? Muitos jogadores interessantes aí vão sair. E aí, quem é que vai chegar? E aí tem um problema. Porque não vai chegar grandes jogadores. E não pode, porque Série B é um ambiente em que você também não pode contratar qualquer jogador. Há jogadores de Série A que não podem ser contratados para jogar na Série B. Este é um ponto. A Série B não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de investimento, é uma questão de gestão. A gestão, ela não precisa necessariamente de grana. A gente tem visto isso em todos os últimos acessos que tivemos. Inclusive no próprio Bahia, que ali coincidia um pouco de boa gestão também com outras coisas, também com perspectiva, com esperança e tudo mais. Foi uma boa gestão que fez o Vasco subir. Não foi o dinheiro que o Vasco tinha muito mais do que outros times, porque esse dinheiro que era muito maior fez o Vasco permanecer ali por 2 temporadas na Série B. Isso serve para outros inúmeros times grandes que caíram também, que não subiram. Gestão, e essa gestão que vai ser suficiente e importante para subir o Bahia para a Série A novamente, a gente não vê neste momento no Sport Clube Bahia.